Nós saudamos a todos que participam conosco deste culto com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar iniciando o culto, clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pelo poder do sangue de Jesus. Oremos neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para perdão de nossos pecados, para libertação, para uma bênção sobre as nossas vidas, e rogamos pelo culto desta noite, para que reflita as bênçãos que nós necessitamos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos cantando louvor de clamor ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Clamamos, elevamos ao Senhor o nosso clamor, cantamos um louvor de clamor, aperfeiçoando a nossa comunhão, e agora nós iremos diretamente na palavra, porque hoje, terça-feira, é um dia dedicado à doutrina, onde a palavra tem uma extensão maior. Convidamos a todos a abrirem a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 1, verso 6. O texto já está na tela e a palavra fala assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Pedimos a Deus, Senhor nosso Deus, que nos abençoe nesta palavra que será transmitida. O assunto de hoje é heresia e apostasia. Nós vamos mostrar de forma muito simples o que é heresia e o que é apostasia. Heresia, falando basicamente, tem muita complexidade, mas falando basicamente, são doutrinas falsas. E apostasia é desviar-se do Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu à igreja dos Gálatas, dizendo que estava admirado, maravilhado, como que eles começaram tão bem, receberam a bênção de conversão, chegaram ao Evangelho e de repente começaram a mudar de postura, influenciado por outras pessoas e pelas suas doutrinas que não eram verdadeiras. Então, a primeira coisa que nós desejamos mostrar biblicamente, dentro da palavra, é que só existe um evangelho. Aqui está propositadamente, nesse círculo, o número 1, que quer dizer, só existe um evangelho para a nossa salvação. Não tem dois. Deus tem um plano único de salvação
que é dentro da sã doutrina. Então, o texto que mostra que só existe um evangelho é esse. Aqui está, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 1. Paulo, maior doutrinador da igreja dos gentios, ele escreve orientando exatamente porque entraram certas doutrinas falsas, incomodando aqueles que estavam servindo ao Senhor. Então ele começa dizendo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual também permaneceis. Vos notifico o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual também permaneceis. Dando sequência, verso 2 seguinte: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos vô-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Então ele está dizendo aqui que existe um só evangelho, que é o evangelho que lhe foi anunciado, e que se retiver esta palavra do evangelho da salvação, tal como foi anunciado, há salvação. Continuando. Agora versos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o único evangelho que dá salvação, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Aquele que nele crê tem a vida eterna. É um só evangelho, só esse que dá salvação. E é nele que precisamos permanecer. Então, dando sequência, o texto que lemos, Paulo admirado porque os Gálatas receberam uma bênção extraordinária, foram batizados com o Espírito Santo, usados nas mãos do Senhor, e de repente começaram a se desviar deste evangelho. E Paulo, conforme acabamos de ver, ele disse que só tem um evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora, quando ele diz aqui outro evangelho, mas se só tem um, como que ele está falando outro evangelho? Ele está falando de forma simbólica. Ele está dizendo que qualquer outra coisa que aqui for anunciado é outro evangelho, mas que para a salvação só tem este evangelho que foi anunciado, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Outro evangelho é doutrina falsa, para opor e transtornar a verdadeira. Só existe um evangelho pelo qual nós somos salvos, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Qualquer outra coisa que entrar é doutrina falsa. Qualquer outra doutrina que entrar. Nós vamos mostrar alguma coisa. Um só evangelho. As doutrinas falsas, alguns exemplos aqui. Dogmas religiosos. Dogmas são doutrinas humanas e tidas como indiscutíveis. Conceitos filosóficos. Tudo isso aqui é da terra. Salvação pelos méritos, pela bondade, pela caridade, pela justiça própria. Não é um único evangelho esse. Esse aqui é outro evangelho. Guardar lei, guardar dias, usos e costumes, pagamentos
E bênçãos, queremos dizer com isso, pagar a bênção. É isso que nós queremos dizer. E várias outras doutrinas que queiram anunciar. Então, a palavra do Senhor, ela nos adverte que precisamos permanecer na simplicidade do Evangelho, num único Evangelho, porque não há outro Evangelho senão aquele que nos foi anunciado, que Jesus morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue em favor de nossas vidas. Aquele que crê será salvo. Esse Evangelho, ele não é da terra, ele é da eternidade. Todos os demais são preceitos humanos que não levam à eternidade e levam à perdição. Vou dar exemplo agora para fixar melhor. Então, a doutrina falsa, o que é doutrina falsa? Como que nós chamamos doutrina falsa? Heresia. Heresia é doutrina falsa. Heresia. Doutrinas falsas. Herege. Quem adota a heresia. Quem pratica a doutrina falsa é herege. Exemplo. Esse nome aqui entrou propositadamente, todos vão entender. Exemplo, Jezabel, ela era herege, porque ela praticava doutrinas falsas, adorava e trabalhava para um Deus falso. Não há outro Deus senão o nosso. Adorava Baal e Astarote. Nunca foi crente. Nunca foi crente. Ela sempre foi herege. Porque a heresia é uma doutrina falsa e quem a pratica sem nunca ter sido crente, mas sempre foi o que é, chama-se herege, porque é praticante da falsa doutrina. Seu esposo Acabe era crente, simbolicamente, na expressão da palavra, porque ele era de Israel, conheceu o Deus de Israel, conheceu a lei de Moisés. Ele era apóstata. Por que ele não era herege? Porque ele era servo e desviou-se da verdade, seguindo a Jezabel, sua esposa, que introduziu em Israel a idolatria, o culto a Baal e a Astarote, e Acabe se contaminou com essa doutrina falsa. Então, quando ele se contaminou com a doutrina falsa, ele abandonou o verdadeiro evangelho, ou a verdadeira palavra de Deus. Ele abandonou a sã doutrina. Quando alguém faz isso, esse ato chama-se apostasia, é desviar-se do verdadeiro evangelho. Vou acabar de mostrar quem desvia e automaticamente vai praticar as heresias. Exemplo, Acabe adorava a Deus e desviou-se. Ele era crente, sim, mas negou a fé. Vou voltar o quadro. Por que Jezabel praticava a heresia? Ela era herege. Por que ela não era apóstata? Porque ela nunca foi crente. Ela sempre praticou doutrina falsa, sempre viveu na doutrina falsa. Acabe era servo de Deus, abandonou a palavra e seguiu a doutrina falsa. Isso chama-se apostasia, desviar-se do evangelho eterno, desviar-se do verdadeiro evangelho. Aquele que abandona o verdadeiro evangelho, ele perde a ação do Espírito Santo na vida dele. Lembrando que o evangelho eterno não é segundo os homens e não é segundo palavras humanas, não é segundo o universo criador, não é segundo este mundo. O evangelho eterno vem da eternidade. É uma bênção que vem da eternidade. Quem recebe o Senhor na sua salvação, na sua conversão, o Espírito Santo é derramado sobre ele. Na hora que ele se desvia, o Espírito Santo se desvia dele e ele perde a ação
do Espírito Santo na vida dele. Ele vai voltar à razão, ele vai descrer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Apóstata. Vai negar o evangelho que salva e vai negar as sãs doutrinas. Exemplo das sãs doutrinas, o poder do sangue de Jesus, porque a nossa salvação vem pelo sacrifício do Senhor Jesus que morreu em nosso lugar. Na hora que nós cremos, vem da eternidade uma bênção sobre as nossas vidas e o batismo com o Espírito Santo. Vai negar os dons espirituais e vai negar as demais doutrinas que vêm da parte do Senhor. Já citamos algumas. Portanto, meus irmãos, estão mostrando agora a diferença entre descrente e apóstata. O descrente ou o herege nunca creu em Deus, sempre seguiu a doutrina humana, ou a idolatria, o meio em que vive a ciência, qualquer outra coisa. Filosofia, teologia, outras coisas. Quando falamos teologia, porque teologia hoje está misturada com a filosofia, ou seja, não expressa o verdadeiro evangelho. O apóstata se desviou, ele negou o Senhor Jesus e voltou ao estado anterior. Quando ele negou o Senhor, aliás, quando ele apostatou, apostatar e desviar-se do evangelho. Quando ele se desviou, ele negou a bênção que ele recebeu. Ele negou a pessoa do Senhor Jesus, negou as doutrinas sãs e voltou ao estado anterior. Agora, estamos frisando isso devido ao perigo que está nisso e os cuidados que nós temos que tomar. Todo pastor do nosso meio sempre fala com suas ovelhas, sempre expressa, sempre recomenda. Vai ao seminário, assiste a escola bíblica. Por que se faz isso? Porque ali é transmitida a sã doutrina. A doutrina que nós recebemos, ela veio da parte do Senhor. Durante anos, o Senhor veio construindo uma estrutura da sua parte para que nós ficássemos incluídos, inseridos num conjunto de doutrinas que vem da parte dele. O poder do sangue de Jesus é uma doutrina da parte do Senhor. Os dons espirituais, dentre os dons, a profecia, os sinais da presença do Senhor, a palavra revelada. Então são doutrinas que vêm da parte do Senhor, não vêm deste mundo, vêm da eternidade. Mas voltando aqui, o que acontece quando a pessoa se desvia e nega o Evangelho? Esse texto expressa claramente o que acontece com a pessoa que se desvia e que nega aquilo que recebeu, a bênção que recebeu. A palavra diz assim, está em Lucas 11, versos 24 a 26. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Meus irmãos, fechando a palavra. Deus tem um projeto de eternidade para nós. Um só. Não é o único evangelho. Qualquer outro que anunciar, diz o apóstolo Paulo na mesma carta aos Gálatas, que ainda que um anjo do céu apareça e que pregue outro evangelho, seja anátema, ou que seja uma maldição, que seja algo no qual não se deve aceitar, que seja contrário à palavra de Deus. Então, qualquer outro é heresia, doutrina falsa. Portanto, aqui está o nosso cuidado com a nossa vida espiritual. Tudo isso foi mostrado
Não é para dizer que quem se desviou está em grande dificuldade, embora esteja, mas para que nós tomemos os cuidados para permanecer no único evangelho. A carta de Paulo aos Gálatas, os Gálatas eram servos de Deus, boas pessoas, estavam na presença do Senhor, mas entrou algo na vida deles que desviou os servos de Deus para outro lugar, para outra doutrina que não era a sã doutrina, não era a palavra verdadeira, não era o único evangelho. E isso tem consequências seríssimas, porque leva à perda da eternidade. Portanto, aqui está o nosso cuidado com a nossa vida espiritual. É preciso ter uma vida de oração, é preciso usar os meios de graça, consagração, a madrugada, a meditação na palavra, o atendimento às doutrinas reveladas. Ressaltamos novamente a necessidade de todo servo estar presente nos seminários, estar presente nos cultos, estar presente na escola bíblica, levar os filhos para a aula das classes das crianças intermediárias, adolescentes, jovens. É uma necessidade de preservação de nossa vida. Pedimos ao Senhor que nos abençoe e recomendamos aos irmãos, tendo conhecimento do que é heresia e do que é apostasia. Hoje, o nosso cuidado é permanecer na sã doutrina, permanecer na fé, zelar por ela, tomar os cuidados, porque há um campo em que o adversário trabalha muito fortemente, que é a razão humana, a vaidade, às vezes até o conhecimento, a autossuficiência. É preciso sempre um cuidado muito grande, porque está em questão a nossa vida eterna com o Senhor. Pedimos ao Senhor que nos abençoe e que todos nós possamos permanecer no único evangelho, que é: Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós também possamos viver uma nova vida com Ele. A paz do Senhor Jesus. Está encerrada essa palavra, porém temos alguns avisos ainda a dar, que faremos logo após o louvor que nós vamos cantar. Glória a Jesus. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. Todos que participaram deste culto, coloque a sua vida diante do Senhor,
peço ao Senhor uma bênção de preservação de sua vida espiritual, os cuidados com a sua vida e, se há alguma outra necessidade, coloque também diante do Senhor. Oremos. Pedimos, Senhor nosso Deus, que Tu nos abençoes nesta noite, para que possamos estar na sã doutrina, com toda humildade diante de nós, diante de Ti. Pedimos que afaste de nós a soberba, a autossuficiência, a vaidade e que ao mesmo tempo que possamos estar, Senhor Deus, buscando os meios de graça para permanecermos no Evangelho que dá salvação. Rogamos pelas demais necessidades que estão presentes no culto desta noite. Abençoa os Teus filhos, responde às orações e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco agora e para sempre. Amém. Ao encerrar o nosso culto, nós damos alguns pequenos avisos, que é o seguinte: quem estiver no exterior e desejar uma assistência, uma palavra, uma oração, basta apontar a câmera para o QR Code que está na tela. Tem também o número pelo qual se pode ligar. Quem teve uma experiência com este culto ou com outro, se for outro, identifique. Aponte sua câmera para o QR Code que está na tela agora. Pedimos que envie sua experiência. Quem está no Brasil, use o QR Code que está neste momento na tela, como também o 0800 707 3076. Dessa forma, o nosso culto se encerra. A paz do Senhor a todos.